E nesse vídeo, o pastor César Cavalcante vai falar um pouco sobre a relação problemática entre a igreja e a política. Então nós temos hoje os bolsonaristas que idolatram o Bolsonaro, eles é até cegos para ver os erros, e nós temos os lulistas que idolatram o Lula e são cegos para ver os erros do Lula. Então esses extremos aí de fato é perigoso. Por exemplo, existem pastores que estão dizendo que se o membro votar no PT, vão excluir da igreja, discipliná-lo. Então, eu acho que cada crente tem o pastor que merece e tem a igreja que merece. Eu não escutaria veja, eu nunca votei no PT. Não voto, não votaria. Mas se eu tô numa igreja, como o pastor fala isso, eu já procuro uma igreja de verdade, né? Eu procuro uma igreja de verdade, porque igreja de verdade fala de Jesus Cristo. Mas pastor, com a informação que nós temos hoje não dá para dizer que é ignorância política ou ignorância de conhecimento ou de informação. Nós já sabemos o que é o PT, as ideologias do PT, o que o PT fez, o que os políticos do PT fizeram. Mas o PT não é de esquerda também. Não é de esquerda? Não, mas eu tô falando de corrupção. O PT, veja só, esquerda no Brasil é o... Pessoal. É, do pessoal pra lá. PC do B também. Isso, aí você tem comunismo, não sei o que e tudo mais. O PT, infelizmente, é um partido que cresceu, que defende causas que não são simpáticas ao evangelho, não são causas simpáticas ao evangelho. Então, só por você falar assim, não, o PT não é o demônio também. A maior parte dos partidos, gente, ao invés de vocês irem pelo que o fulano falou na internet, no TikTok, pega o seguinte, veja quais partidos votaram, por exemplo, agora, da Google, nisso que eu tô falando. Nós temos pautas que tá há anos tramitando na casa e volta e vem e volta, que é a favor do infanticídio. Não sei se você sabe, no Brasil tem infanticídio. E nas tribos indígenas no Brasil existe infanticídio. Você acha que é só o PT que vota a favor do infanticídio? Não. Tem vários que vocês vão se assustar. Eu não vou dar nomes agora porque eu não tenho a memória tão boa assim. Então tem uns 4 aqui que eu posso falar, mas se eu falar pode ser que não sei o que, então é melhor vocês pesquisem. Tem um documentário sobre isso. Mas só, pastor, como assim o Brasil tem infanticídio? Tem deputados. O que é infanticídio? É o assassinato de crianças, de bebês, de crianças. Não estou falando de aborto. A criança nasce e depois há deputados que defendem o direito de matá-los, nascidos. Você sabia? Não sabia. Tá. Nas tribos indígenas. Nas tribos indígenas do Brasil, nós temos centenas de tribos indígenas diferentes. O Brasil tem mais de 200 línguas, as línguas originárias. Nessas tribos, Fábio, quando nasce gêmeos, por exemplo, em algumas delas, é uma maldição. Tem que matar. Isso é a cultura do indígena. Quando nasce Down, síndrome de Down, tem que matar. Quando nasce albino, tem que matar. Quando nasce, sei lá, com um dedo a mais, ou não sei o que e tal, tem que matar. E como que eles fazem? Ele abre a cova, joga o bebê vivo dentro e pisa. E joga terra e pisa. Vocês estão achando que... Eu tô falando do Brasil agora, 2025, final de 2025. Tem um documentário aí no YouTube chamado Hakani. Hakani é o nome de uma indígena que foi morta, ela escapou, ela foi condenada pela tribo, pelo pajé, o esquema lá deles, abriram a cova, enterraram a Hakani, pisaram em cima, tem que ter estômago para ver, pisaram em cima e ela foi salva por missionários. Os missionários ficaram sabendo, foram lá, desenterraram, ela ainda estava com vida, levaram correndo, não sei o que e tal. E aí existe acho que até uma instituição chamada Hakani, começa com H. Hakani, Hakani. Dá um Google aí, se vocês, quem achar, vê se tem ainda no YouTube, se já não tiraram. E aí, a partir de então, começa uma luta contra o infanticídio. E aí temos deputados aqui no Brasil, agora, não é só do PT. Agora, falando o seguinte, não, mas aí são povos originários, essa é a cultura deles, a gente tem que manter.
e defendendo o infanticídio dentro das 4 paredes do Brasil, porque é índio. Você tá entendendo? Então, a conversa eu sei que o pessoal vai muito por cortes do TikTok, não sei o que fulano falou, que deputado fulano falou. Vai estudar, cara. Vê os projetos, vê o que está acontecendo de verdade. Eu acho que o cristão ele tem de ser mais alinhado, nesse momento, à direita, por questão das pautas que a esquerda, as pautas ideológicas da esquerda. Porém, tem outra questão que a gente vai levantar. A direita também privilegia demais o poder e tem uma política mais deficitária para o pobre. Eu acho que o cristão tinha que também se preocupar com o pobre, com o que não tem. Entende? Então, pastor, mas o senhor vota em direita ou esquerda? Então, a minha tendência é votar na direita por conta das pautas que eu entendo ser ideológicas. Então, não vou votar no Lula, por exemplo, se ele for candidato de novo. Não tem meu voto, nem minha simpatia. E se alguém perguntar para mim, eu falo, sai fora. Mas eu não sou um bolsonarista. Eu sou um cara que tem uma consciência política de que, nesse momento da história, eu me vejo um pouco mais bem representado pela direita. Um pouco mais bem representado. Mas eu não concordo com tudo que a direita faz também. Mas você só tem... O que mais você tem para escolher? Isso é consciência política que nem todos têm. Pois é. Existem aqueles que votam apenas por ter um político de estimação e não por estudarem sobre política, né? Mas voltando lá à questão, para a gente concluir, a questão do Éden, do Satanás. Se ele é o provocador praticamente de tudo, tentador, ele é o cara que faz a proposta de tudo, e Deus tendo o poder em suas mãos. Ele criou o Lúcifer, né, o Satanás. Ele tem o poder de destruir. Por que não destrói de uma vez por todas? Então, e libera a humanidade desse ser? Eu falei porque Deus ele não quer robôs, ele quer adoradores. Ele quer adoradores. E isso que você falou está previsto. Vai acontecer. Calma um pouco aí, espera um pouco. Vai acontecer. Você vai ver. Vai acontecer. Deus vai destruir Satanás. Mas tem lá em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, a tensão do agora e do ainda não, né? Agora somos filhos de Deus, agora não sei o que, mas ainda não é manifesto que haveremos de ser. Tá certo? E é interessante, né? Quantas vezes eu falei que eu nunca votei no Lula aqui? Algumas, né? Algumas vezes. A pessoa, misericórdia, não acredito que o pastor César vota no Lula. É muito interessante. Não, né? mas é aquilo que tá muito polarizado. Se tu fala que não é um bolsonarista, tu é lulista. Não, por exemplo, E se tu fala que não é teve uma lulista, época, tu é bolsonarista. na época que o Bolsonaro tava como candidato nessa vez agora, ele foi numa igreja que eu realmente não sei qual foi, e lá ele participou da ceia. Eu falei assim, tá errado, o Bolsonaro ele não é batizado, ele não comunga, ele não participa da ceia, ele não é da igreja. Ele é da católica, participa lá na católica, né? Ele é da católica, ele não participa lá também porque ele é divorciado. Não pode participar na Não, católica? divorciado não participa da Eucaristia. Aí, quer dizer, da igreja onde ele não pode participar. Ele vem para a igreja evangélica, da onde ele não faz parte, e participa da ceia. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. E ele consagrou o Brasil para Nossa Senhora Aparecida, né? Mas não é por isso. Ele pode ter consagrado até a Jesus. Mas ele é da igreja? Ele é batizado? Ele foi discipulado, ele é um servo de Deus. Ele foi batizado no Rio Jordão, né? Mas eu acho que ali não serve não, batismo simbólico, né? Então, ele se apresenta como o quê? Como católico. Então não é evangélico, né? Então ele tem que tomar ceia na igreja evangélica? Não. Então tá errado. É a pauta que o Otônio de Paulo Mas levantou quando aqui. a gente fala isso, aí acontece esses comentários aí, ó. Falando assim, tá vendo? Ele só vota no Lula. Eu nunca votei no Lula. Eu odeio o PT. A ideologia do PT. Pra mim, a ideologia deles é nociva ao que o evangelho traz. Só que também tem coisas nocivas dentro do governo do que foi o Bolsonaro. Então, é que pra mim ele não é um salvador. Ele é um político que naquele momento representava melhor. Ele não é o Messias, né? Não. Ainda que tenha Messias no nome. Mas até uma pauta que o Otônio de Paulo levantou aqui sobre igrejas que estão dando oportunidade para o governador Tarcísio pregar. O Otônio de Paulo perguntou onde ele foi batizado. Ele congrega Ele onde? também não é evangélico. Não é evangélico. Não. E a igreja tá dando oportunidade para ele pregar por quê? Bom,
Eu não sei se ele se tornou cristão, tomara, né? Que ele se tornou evangélico, não sei. Mas ele falou pra mim que ele não é evangélico, o governador de São Paulo. A mãe dele é evangélica. Ele disse a mim. Agora, esse é o problema, sabe? Quando os pastores se encantam pelos tapetes da política, pelos os tapetes vermelhos, pelos não sei o que da política, e aí quando o pastor, o presidente, o governador, o deputado, sei lá, chega, ele vira sei lá, ele tem acessos na igreja. Nisso eu admiro a igreja católica. Porque se você chega lá, você é o presidente, você fica lá igual todo mundo. Você vai falar lá na igreja católica? Não, irmão. Você não vai falar nada, entendeu? Fica na tua. Não recebe oportunidade pra dar nenhuma saudação, né? Não. Entende? Então, infelizmente, algumas igrejas dão palco. Eu acho que a igreja é uma formadora de opinião, mas o pastor não existe voto de cabresto, não tem que o pastor chegar e falar, nosso candidato é fulano, tem que votar no número tal. Eu acho que o pastor tem que nortear os irmãos com base no evangelho. É isso.